Bom, legal. Isso para gravar. Então, tá bom. Então, podemos começar. Acho que já está compartilhado aqui. Não sei se vocês estão enxergando. Quem está? Tá tudo bem aí, Júlia? Você fica de backup, Júlia? Exatamente. Tá tudo certo. Tá Tá ótimo. bom. Bom, pessoal, boa tarde a todos que eu vejo e aos que eu não vejo, né? Espero que estejam todos bem, de saúde, retomando aí suas atividades. Acho que muitos já retomaram, né? E agradeço aí aos professores pelo convite para estar aqui com vocês. É sempre também uma coisa muito bacana para mim ter esses, como a gente estava falando antes, ter esses outros olhares, né, novos olhares ou diferentes olhares sobre o mesmo tema, porque a gente vai se complementando mesmo, né? A gente, enfim, a gente só agrega, né? Isso que eu quero dizer. Bom, então eu trouxe conforme até uma sugestão do Renato e do professor Medrano, o tema é meio que uma continuação da palestra do professor Oswaldo, né, que ele já deu uma bela introduzida aí do que foi o do que é o PDTCI, né, que é o Plano Diretor de Tecnologias das Cidades Inteligentes, para aqueles que não estavam presentes, né? E hoje eu vou apresentar um pouquinho o que eu imaginei hoje, porque eu achei que ficaria um pouco mais interessante para vocês e com menos tecniquez, inclusive, mas mais de aplicação. Eu fiz um compilado aí de 3 ou 4 iniciativas de Salvador que usam tecnologias, mas, claro, sempre como meio para atender a população em alguma necessidade, né? São projetos, são iniciativas ou ações que estão alinhadas, estão dentro do PDTCI, né? Então, eu acho que realmente fica interessante, porque fica uma continuação do que já foi falado, e a gente começa, eu acho que são insumos para que todos nós reflitamos sobre como a gente pode usar as tecnologias no âmbito das cidades, tendo a população como centro, né? Que é o que a gente gostaria que fosse mesmo. Afinal, as cidades são para a gente, né? Tem outro objetivo. Então, bom, eu não vou me ater aqui, porque inclusive vai ficar gravada, e depois vocês podem ver com calma a minha formação, mas rapidamente, assim, eu tenho um pé em cada lugar, assim, porque eu tenho formado em engenharia civil, fiz o mestrado em engenharia civil na Poli, depois fiz o doutorado em engenharia de computação também na Poli, né? Porque eu já estava começando a sentir falta da coisa da tecnologia, até para colocar algumas ideias em prática, né? Que eu sentia lá na civil, mas que dependiam da engenharia de computação, né? Eu fui acolhida lá na engenharia de computação, apesar de não ter a formação nessa área, foi uma experiência super bacana, gratificante, tanto que agora inventei de fazer a minha missão suicida do momento, é um MBA em Data Science, né, que está em curso. Então, eu acho que tudo vai agregando, como eu disse, e vamos embora, né? São áreas que eu considero essenciais, por exemplo, Data Science no âmbito das cidades prato cheio, né, fundamental, assim. Tenho aí uma atividade docente que eu amo, né, que é a parte de orientação e aulas, né, para alunos de pós-graduação e graduação, e tenho também a minha empresa que anda, eu atuo assim mais na parte comercial, mas eu diria que menos do que a docência, eu estou mais voltada para a docência atualmente, tá? Bom, então, primeiro de tudo, eu acho importante colocar para vocês qual é a minha visão de cidades inteligentes, tá? Porque eu acho o seguinte, deixa eu até tirar vocês aqui, que eu não estou vendo minha tela. Eu não, na medida em que eu venho estudando, né, esse campo das cidades inteligentes, eu faço, inclusive, parte da comissão 268, que faz a tradução, fez e continua fazendo a tradução de normas ISO, né, aqui para a BNT, relativas às cidades. Então, na medida em que você vai estudando mais e mais o assunto, para mim, por exemplo, eu não consigo mais ver a cidade, olhar para a cidade inteligente de uma forma só pela tecnologia, né? Eu acho o seguinte, que a visão tem que ser mesmo integrada, né? Integrando esses aspectos e, eventualmente, outros sociais, humanos, ambientais, tecnológicos, científicos, o campo da inovação,
tem que considerar tudo isso, né? E sempre a tecnologia como meio e não como fim, né? Então, muita gente ainda com quem eu converso, alunos, etc., tem aquela visão que a cidade inteligente é uma cidade totalmente automatizada, cheia de sensores, de data analytics, de data science, de machine learning, de inteligência artificial. Pode ter, mas, de repente, até a tecnologia, em alguns casos, ela atrapalha, né? Ou ela, enfim, tem um negócio que está funcionando de forma, entre aspas, analógica, né? A base de pessoas, e, de repente, você coloca uma tecnologia e aquilo se desfaz, né? O que estava dando certo se desfaz. Até gosto de usar como exemplo o médico de família que atua nas comunidades, né? E que é uma pessoa essencial para atender idosos, crianças, etc. Imagina agora na pandemia como é que foi. E é uma pessoa que é conhecida pelo nome, é recebida pelas pessoas como uma visita, uma pessoa querida, e ele também conhece as pessoas pelos nomes, muitas vezes, né? Então, imagina, você vai trocar essa pessoa por um robô? Não tem sentido, né? Por outro lado, a tecnologia pode dar um suporte para esse médico, né? Então, ele pode, por meio sei lá, de um dispositivo móvel, ter um suporte remoto de outros especialistas, por exemplo, para questões que ele não tenha conhecimento, né? É um exemplo. Então, eu acho que, nesse caso, a tecnologia ela não vai substituir o indivíduo ou o profissional, vai ajudá-lo, né, nas suas atividades. Bom, e aí, pessoal, na medida em que eu fui questionando, né, tem inúmeras definições de cidade inteligente, muitas delas, principalmente no início, né, quando começou a se falar mais de cidade inteligente, muitas delas indo para esse lado da tecnologia aplicada no ambiente urbano, né? E aí eu comecei a questionar, falei assim, putz, eu não estou satisfeita com esse negócio, estava me dando uma certa angústia, e aí eu resolvi fazer a minha definição, como se já não houvessem várias, eu fiz a minha, né? Então, eu primeiro desconstruí, né, e comecei a pensar um pouco nos elementos. Aqui eu destaquei 2 elementos que fazem parte desse contexto, né, da cidade inteligente. Então, eu separei civilização, né, que eu acho que eu coloquei aqui uma definição, né, que é o processo de aquisição de valores sociais, culturais, tecnológicos, e que define o desenvolvimento de uma sociedade, né? E o desenvolvimento sustentável, né, que é aquele que justamente busca conciliar as demandas sociais, ambientais e econômicas, né, de um modo equilibrado, né, para que justamente esse desenvolvimento possa acontecer de forma perene, né, e atendendo, claro, a essas 3 áreas da melhor forma possível, né. Tem outros termos, eu tinha separado tecnologia, tinha separado sociedade, enfim, mas eu trouxe esses 2, tá? E aí, para mim, essa definição não é, pelo amor de Deus, não é a melhor, tá? Não sou dona da verdade de jeito nenhum, mas essa, por enquanto, está me satisfazendo, né? Então, eu coloquei como civilização, é aquela que promove a civilização, seja o avanço de uma sociedade que a habita, né? De uma maneira sustentável, e uma cidade para todos, né? Para todas as pessoas de hoje e de amanhã, tá? Porque não adianta também a gente pensar hoje o que é conveniente para São Paulo e esquecer que a gente tem aí os jovens, as pessoas que ainda vão nascer, e a gente vai, como a gente estava dizendo, a gente vai vencer, se Deus quiser, muitos campeonatos, mas vão acontecer muitos jogos ainda em São Paulo, né? Então, a gente precisa deixar um bom legado, e a forma disso acontecer é por meio de um desenvolvimento sustentável que, para uma sociedade mais esclarecida, mais bem informada, com condições adequadas de vida, fica tudo muito óbvio, né? Quase que óbvio, quer dizer. Então, eu acho que, para mim, está fazendo sentido essa definição, e eu trouxe para compartilhar com vocês, tá? Bom, dada essa introdução, isso, obviamente, permeia aí todas as minhas aulas, as minhas apresentações, porque, de fato, eu não fico só na tecnologia, tá? Então, espero até não frustrar vocês, mas o que eu vou fazer é mostrar, de fato, como a tecnologia vem sendo usada em algumas iniciativas lá em Salvador, né? Dentro do PDTCI, para atender a população, tá? Principalmente, o que eu acho mais bacana de tudo,
as populações mais carentes. Então, as mulheres negras, que são chefes de família, são arrimo da família, os jovens negros mais carentes, enfim, tem todo um grupo, né, ou vários grupos ali, que precisam de atenção, assim como a gente tem aqui em todas as grandes cidades, principalmente, né? Bom, então, começando esse compilado de ações que eu comentei no início, ou melhor, antes de começar a aula, eu vou começar por uma ação que eu divulguei na Expo Latam Congress Smart City, que acontece aconteceu no México, né? Foi a primeira vez eu fui para lá em 2019, fui convidada a palestrar, graças a Deus pude ir, foi maravilhoso. E no ano passado eu fui convidada a palestrar e foi remoto, né? Então, aí a Smart City, ela, como o próprio nome diz, essa Smart City Latam, eu achei assim muito bacana quando eu fui para lá, porque eu olhei mais para o meu quintal, né? A gente olha muito para o hemisfério norte, então as grandes cidades ali dos Estados Unidos, da União Europeia, a parte oriental, né? Que tem também grandes exemplos ali de smart cities e, enfim, os países nórdicos, aquela coisa toda. E aí, né? E aqui embaixo, né? Aqui no nosso quintal, o que a gente tem feito? E eu descobri coisas bárbaras, né? Conheci pessoas super interessantes, então foi uma experiência muito legal. E aí, o que eu apresentei eu trouxe as apresentações como foram feitas, tá? Então, essa aqui, inclusive, está em espanhol, mas acho que está fácil de entender. O que eu levei para lá foi justamente a estrutura do PDTCI, que são assim 4 grandes pilares do PDTCI. Aliás, esses pilares vão sustentar o PDTCI em Salvador quando ele for implementado efetivamente, tá? Então, bom, primeiro, né, aqui já há uma informação importante que eu acho que o professor Oswaldo citou, que a primeira capital brasileira a investir no desenvolvimento de um PDTCI foi Salvador, né? Ela é a qual eu dei alguns dados sobre a cidade para o pessoal que estava lá, né? A 4ª capital mais populosa do país, o centro econômico do estado da Bahia, que tem um porto exportador, tem toda a parte turística, entre outras características atividades importantes, esses dados assim mais demográficos e tal. E aí eu entrei na motivação do PDTCI, né? Que justamente a PDTCI e a motivação são, na verdade, sintomas mundiais, né? Ou seja, as cidades, as populações, né? Nas cidades vêm crescendo, né? Tendem a crescer ainda mais, e de uma forma desorganizada, em geral, desordenada, e, portanto, isso vem criando grandes desafios, além dos que já existiam, né, para os administradores públicos, né, para dar conta dessa população e dar conta de dar qualidade de vida, né, para esses cidadãos. Então, e os cidadãos, por outro lado, vem exigindo, claro, cada vez mais e melhores serviços públicos, né? A gente observa aí as grandes diferenças que existem entre regiões da cidade, entre, enfim, de toda a sorte, né? Transporte, todo mundo aqui já conhece os problemas. E, portanto, os recursos de que a cidade dispõe, ou seja, físicos, financeiros e humanos, precisam ser cada vez mais otimizados, né? Porque eles não vão crescer na medida em que a população cresça, né? Então, o PDTCI, ou melhor, aí sim a gente começa a olhar para as tecnologias como uma forma de otimizar processos, dar suporte aos gestores públicos, né? Suporte para decisões, por exemplo, né? A gente estava falando de ciência de dados, então, obviamente, isso dá um suporte muito grande, pode dar, né? Inclusive preditivo, né, para as coisas não acontecerem e depois ter que resolver. E aí, a ideia justamente bom, como a gente pode aplicar as tecnologias da informação e comunicação numa cidade visando a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, né?
em última instância, o objetivo é esse, ou deveria ser esse, né? E aí, como a gente disse lá no começo, né, a aplicação de tecnologias nas cidades ainda é, digamos, o mote das cidades inteligentes, né? Bom, aí Salvador, claro, não é diferente, né? Salvador é a quarta maior capital do país, cheia de problemas, tem muita desigualdade social e baseada na administração anterior, justamente, teve esse olhar, né, para o Plano Nacional de Internet das Coisas e embaixo dele o PDTCI e bancou essa ideia, né? Então, a prefeitura anterior buscou financiamento junto ao CAF, que é um banco de financiamento de projetos aqui para a América Latina, e para que justamente fosse possível tanto elaborar o PDTCI com uma consultoria, né, da qual eu faço parte, inclusive o professor Oswaldo também, e entregar para Salvador a especificação do que deve ser feito para atender Salvador. Outra coisa importante, né, pessoal? Não existe receita para a cidade inteligente, né? Não tem um manualzinho, entendeu? Então, se você seguir esses passos aqui, do Oiapoque ao Chuí, para qualquer tamanho de cidade, a cidade vai se tornar inteligente. Não. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi ir para Salvador, no início lá do projeto, dos nossos trabalhos, fazer um levantamento, aliás, foi uma parte super bacana, com oficinas, com todas as áreas da cidade, todas, assim, áreas que eu quero dizer de serviços públicos, digamos, tá? Então, você tem que ver onde estamos, o que desejamos, qual o objetivo do ponto de vista aí de cidade inteligente, e aí sim a gente começa a especificação, como chegar lá, né? Então, e outra coisa bacana, Salvador sempre teve essa pegada aqui que eu estou citando, que é a coisa não só da gestão urbana, melhorar a gestão urbana, mas trabalhar forte na inclusão sociodigital. Porque como a gente já comentou, né, aqui até no nosso bate-papo prévio, e como a gente tem visto cada vez mais, a própria pandemia jogou isso na cara de quem negava isso, né, o quanto as tecnologias podem nos ajudar, o quanto elas podem atrapalhar se elas não estiverem acessíveis, não é atrapalhar, se elas não estiverem acessíveis, as pessoas simplesmente são excluídas, né? Olha aí o que aconteceu com as escolas, né? Os estudantes que não tinham acesso à internet chegaram a desistir da escola, né? E também há dois termos super importantes, né, dentro desse contexto de cidade inteligente, que são a sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável, e a resiliência, que é uma coisa que vem ficando cada vez mais em voga por conta, inclusive, das mudanças climáticas, né? Então, a gente precisa olhar para todas as cidades também sobre esse aspecto. Olha aí as coisas que a gente está passando, né? Ondas de calor, temperaturas extremas, seca, chuvas super fortes, enfim, e outras coisas mais, em alguns lugares incêndios, por aí vai, né? Bom, o PDTCI eu não vou, acho que repetir, né, porque não faz muito sentido, mas, enfim, como eu já disse, ele tende ou melhor, o objetivo dele é dar base para os gestores públicos atingirem seu objetivo do ponto de vista de cidade inteligente, né, para que possam atender às demandas dos cidadãos, né, não só de hoje, mas pensando, claro, no legado futuro, né, para ser uma coisa perene, né, e, claro, contemplando tecnologias da informação e comunicação, né. Bom, aqui é o grupo, como eu disse, né, que é o Consórcio Salvador Smart City, do qual nós fazemos parte, o CAF, que financiou o projeto. Na verdade, nós deveríamos ter terminado o projeto todo em 2020, mas por conta da pandemia e da mudança de gestão, né, nesse meio tempo, atrasou. Então, a gente está aí ainda trabalhando nesse projeto, tá? Bom, aí o que acontece, né? A base para Salvador ou para qualquer cidade que queira
tornar, como a gente viu ali, né, tornar a cidade mais inclusiva, inclusive, do ponto de vista tecnológico, ou melhor, por meio da tecnologia, a cidade se tornar mais inclusiva, né? Vejam que interessante, é uma outra coisa, o objetivo é a inclusão, usar a tecnologia para isso até onde for possível, né? E ela não é suficiente, claro. Então, é importante que seja feita, implementada, né, projetada e implementada, uma infraestrutura de comunicação e conectividade que atenda toda a cidade, né, de forma adequada, de forma resiliente, né? E Salvador já tem uma boa malha de fibra ótica, mas a ideia é fazer com que essa malha toda chegue a toda a cidade, as comunidades mais carentes, aos locais mais distantes, mais periféricos, né? Então, a base, digamos, da comunicação vai ser essa, né? Para depois, então, ter aquela coisa toda de equipamentos, enfim, tem uma série de coisas aí a serem especificadas, dimensionadas por nós, né? Inclusive a capacitação de pessoas para fazer tudo isso lá em Salvador, né? E aí a ideia, vejam que bacana, né? É promover a evolução tecnológica do município, fomentar a criatividade e inovação, envolver a população, né, com cidadãos participativos, se eles tendo acesso ao que acontece na cidade por meio da tecnologia, realmente dá a eles um empoderamento, né, uma sensação de pertencimento que é muito importante, né? Então, o cidadão ele passa a ser mais participativo quando ele se sente assim, né? E, claro, tem toda essa coisa de gerir o conhecimento produzido, compartilhado, etc. Né? Bom, então aqui eu entro nos pilares que eu comentei com vocês, né? Quais são os pilares, ou são os pilares do PDT-CI, né? Para ele ficar de pé. Então, primeiro de tudo, a Infovia, né, como eles chamam lá, Infovia Cidade Inteligente, que justamente trata da infraestrutura de conectividade presente em toda a cidade, com prioridade às áreas mais carentes, ou com uma infraestrutura de acesso já existente, mais deficiente, né, para justamente fomentar a inclusão sociodigital e a evolução tecnológica do município, né. Bom, eu já vou depois complementar tudo isso nas outras apresentações, tá? Claro que não dá para a gente pensar num projeto dessa magnitude, aliás, a gente já usa isso em casa, que é a nuvem, né? Então, o outro pilar é a nuvem urbana, a cidade inteligente, né? Então, é um ambiente computacional privado do governo, né? Da Prefeitura de Salvador, em nuvem, né? E que justamente visa aí integrar todas as aplicações, os processos, aplicativos, coisas que venham a ser desenvolvidas pela própria população, ou pela academia, ou por empresas, por meio de dados abertos e que venham a servir, né, a cidade de alguma forma, que podem também, sob, claro, a tutela da prefeitura, entrar nesse conjunto de recursos, né, computacionais, e, obviamente, para isso tem que ter uma série de requisitos, atender uma série de requisitos, principalmente em relação à segurança de dados, né, porque a gente sabe muito bem que quanto mais automatizada é uma cidade, mais vulnerável ela fica, né, por conta justamente de ataques cibernéticos, né. Então, é super importante, tudo bem, eu vou automatizar esse processo, aquele processo, eu vou dar acesso à população, enfim, mas tem que olhar sempre isso com muito cuidado e tomar as providências devidas, né, do ponto de vista de segurança cibernética. O outro pilar, melhor dizendo, que é considerado o cérebro do PDT-CI, né, o pessoal de lá que me falou, né, tanto que eu coloquei aqui um cérebro, né, uma cabecinha, é o Observatório Salvador Inteligente, né? Então, o observatório ele será um centro de governança, justamente para a gestão integrada da cidade,
onde todas as atuais secretarias, por exemplo, que estão dispersas pela cidade, elas vão estar reunidas no mesmo lugar, né? E vão trabalhar em conjunto de uma forma, espera-se isso, né? De uma forma muito mais integrada, inteligente e ágil, né? Em alguns casos, claro, em tempo real, inclusive com predição de eventos, enfim, todo tipo de recurso que as tecnologias possam proporcionar à cidade, né? E, como eu disse, é necessário, claro, uma capacitação, porque, assim, hoje eles não têm pessoal, enfim, tem gente trabalhando, claro, em TI, em todas as secretarias, mas com níveis totalmente discrepantes de conhecimento técnico e tal. Então, é necessário, para que haja um nivelamento mínimo, né, entre essas pessoas, que haja uma capacitação técnica desses profissionais, né, ou de outros que venham a ser contratados, né. Então, os supostos estruturais, os pressupostos, né, do observatório são um ecossistema tecnológico dinâmico, uma mentalidade de inovação inclusiva, porque a ideia do observatório é receber também o que vem da população, né, e não só dos técnicos ou das secretarias, uma abertura para o intercâmbio de dados que rolam ali entre as secretarias, que podem vir, por exemplo, de redes sociais. Então, aí a gente está falando das contribuições, né, que nós, como cidadãos, podemos dar para a cidade, né? Redes sociais, os próprios celulares, mesmo que eu não participe de rede social, eu tenho, por meio do meu celular, uma série de informações que são muito úteis para qualquer prefeitura ou governo, né? Capacidade para responder às necessidades dos cidadãos em tempo real, tá? Bom, então, resumindo, né, além de permitir a gestão preditiva da cidade, o observatório deverá funcionar como um centro para compartilhar soluções urbanas inteligentes, estimulando novos negócios por meio dessa inclusão da sociedade, e não só isso, né, também por meio dos dados abertos, que permitem que, como eu disse, empresas, academia e o próprio governo possa desenvolver outras aplicações, enfim, outras funcionalidades que surjam ao longo do tempo, porque a cidade é um organismo vivo, né? Então, não está nada pronto numa cidade, nunca, né? Então, a ideia é que você possa acompanhar e promover esse desenvolvimento sustentável de uma forma também por meio de novos recursos tecnológicos, né? Bom, aí nós fechamos aí com o modelo de governança, seria o quarto pilar, né? Então, o modelo de governança justamente vai incluir a visão integrada de um modelo de negócio, com um modelo urbano considerado aí inovador, que é baseado no uso intenso das tecnologias da informação e comunicação, para gerir recursos e infraestrutura da cidade, para realizar melhor a visão de futuro da cidade, né? Então, tem outra coisa importante, né? Não são só eu acho que até citei isso no início, né? Quer dizer, na medida em que a população cresce, ou, enfim, que ocorrem aqueles movimentos todos que a gente conhece nas grandes cidades, a infraestrutura, vamos dar um exemplo aqui, infraestrutura viária, né? Não dá para mudar, por exemplo, não tem como alargar vias, avenidas, não tem como fazer isso, não adianta ficar construindo ponte para melhorar o tráfego, né? Você tem que trabalhar a mobilidade como um aspecto sob outro ponto de vista, né? E não o tradicional, vamos colocar mais carro na rua, se a gente colocar mais ônibus resolve. Não é só isso, né, pessoal? A gente tem uma série de aspectos para analisar em cada área, em cada setor de uma cidade, né? Bom, então, uma outra coisa que acho que o professor Oswaldo já tinha também comentado é que o PDTCI ele vem sendo desenvolvido todo com base nas melhores práticas em gestão de projetos, né?
e também na família de normas ISO, agora a gente já tem as ABNTs, inclusive, né? NBRs, melhor dizendo, que tratam de cidades, né? Não só cidade inteligente, mas, por exemplo, Sistema de Gestão para o Desenvolvimento Sustentável, 37101. As demais aqui são específicas para comunidades e cidades sustentáveis. Então, a gente tem aquela norma, a 37120, que tem os indicadores relativos à qualidade de vida e serviços urbanos, a 37122, que traz consigo os indicadores para cidades inteligentes, e a 123, que traz os indicadores para cidades resilientes, né? Então, observem que a gente tem uma norma para cada, digamos, aspecto, o grande aspecto, se a gente pode dizer assim, da cidade, né? Algo que ela tenha que atender, a qualidade de serviços, de vida, para ela ser considerada inteligente e para ser considerada resiliente. Um parênteses, na minha opinião, não dá para a cidade ser inteligente se ela não for todo o resto, mas aí também é opinião minha, tá? Mas a ISO achou por bem separar as normas, né? Eu acho que a cidade inteligente ela tem que ser resiliente, ela tem que oferecer bons serviços e proporcionar qualidade de vida e tem que promover o desenvolvimento sustentável. Fecha parênteses, tá? Essa é minha visão, tá? Bom, e aí eu finalizei a apresentação nesse evento com isso aqui, né? Que todos os projetos executivos vêm sendo conduzidos não só pelas normas que eu apresentei, mas também as que dizem respeito à segurança da informação. Então, a gente tem aí a ISO, a NBR ISO 27000, né, que fala de gestão de segurança da informação, tanto para organizações públicas como privadas, e a recém-publicada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que no serviço público, então, é um negócio assim, super sensível, né? Tem que ser realmente olhado com muito carinho, né? E, para quem não sabe, a nossa LGPD ela foi inspirada na Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o GDPR da União Europeia, tá? Então, a LGPD, ela regula o uso, a proteção e a transferência dos dados pessoais no Brasil, tá? Então, é uma coisa, assim, realmente muito relevante, tá? Que precisa ser olhada. Vocês devem estar recebendo, inclusive, quando entram ali no site de um congresso ou de uma loja eu não sei, mas, enfim, um congresso, um periódico, enfim, alguma coisa assim, já aparece uma mensagem da LGPD, deveria aparecer, perguntando se você quer continuar recebendo tal coisa, ou se você aceita compartilhar os seus dados com, sei lá, o co-organizador do evento, alguma coisa assim. Então, tudo tem que ser documentado e consentido pelo dono do dado, né? Então, no caso de uma cidade, os cidadãos, né? Bom, e aí acabou, né? Se vocês quiserem fazer perguntas entre um evento e outro, uma iniciativa e outra, fiquem à vontade, tá? Eu só tenho, assim, como teto, umas 10 para as 4, porque eu vou ter uma consulta médica às 4, mas até lá eu estou à disposição de vocês, tá? E depois também. Bem, a segunda apresentação foi um resumo que nós mandamos, eu, o professor Oswaldo, a senhora Magda Andrade, lá de Salvador, que é uma pessoa super ativa no PDTCI, tanto desde a elaboração, e é uma defensora, assim, tenaz dessas questões da população mais carente, assim, ela tem um olhar super bacana sobre tudo isso, e ela é da área de tecnologia, isso que eu acho mais bacana. E 2 professores, vocês já vão ver, foram 4 professores da USP e a Magda, né? Então, nós submetemos um resumo a esse evento que foi promovido no ano passado pelo IEA, da USP, e dentro do IEA, por esse grupo de estudo Saúde Planetária, né? Então, tinha tudo a ver nesse evento nós apresentarmos essa iniciativa, que é a Plamira, que é uma outra iniciativa lá de Salvador, dentro do PDTCI,
e que é uma sigla, digamos assim, é Plataforma de Adaptação Inteligente às Vulnerabilidades e Riscos Ambientais. Tá? Então, Plamira é como um projeto, né, uma plataforma que visa dar um suporte muito mais eficiente, claro, otimizar o que já existe do ponto de vista de defesa civil, tá? Que é o CEMADEC. Então, o que acontece hoje, só para mostrar aqui um pouquinho para vocês a estrutura assim, do que existe, né? Vejam aqui nesse quadro de cima que o CEMADEC, eles têm, inclusive, coisas super interessantes. A gente pode visitá-los, conversar com os técnicos e tal. Eles são super bem servidos, digamos assim, tanto de profissionais como de sistemas, softwares, né? Mas vejam que esses softwares, eles são estanques, né? Eles não se comunicam entre si, não são integráveis, né? Então, eles têm muita ferramenta, mas isoladas, né? E eles trabalham também com dados não estruturados, que são, como eu disse, dados de redes sociais, texto em planilhas, que eles têm lá um monte de planilha Excel, e os sensores que estão distribuídos pela cidade para monitorar variáveis que interessam justamente à defesa civil. Então, intempéries, condições, qualidade do ar, qualidade como é que está o clima do ponto de vista temperatura, umidade, né? Enfim, e outros parâmetros aí que a gente já vai ver, né? E eles têm lá também as suas formas de contato com a população, e-mail, SMS, WhatsApp e o telefone de emergência, tá? Então, esse aqui, digamos, onde estamos, né? Dentro do CEMADEC, o que eles têm hoje? Bom, eles têm esse sistema super bacana que foi desenvolvido internamente, a gente pôde ver o sistema operando, que é um sistema de alarme quando tem, por exemplo, que Salvador sofre muito com enchentes e deslizamentos de terra, né? Então, eles têm um sistema que onde se incluem aqui 11 sirenes, né? Então, a gente brinca que é aquela sirene do apocalipse, né? Que essas sirenes ficam em locais mais críticos, né? Onde o maior risco de deslizamento, o maior risco de inundação, etc. Tem 26 pluviômetros, 2 estações meteorológicas e 2 hidrológicas, tá? Então, quando a coisa começa a apertar, eles realmente disparam alarmes para pessoas que são, digamos, coordenadores em determinadas comunidades, né? Eles é que têm o contato com a Codesal CEMADEC, eles recebem essa informação por alguma daqueles recursos que a gente viu, né? WhatsApp, SMS, etc., dizendo, olha, é preciso avisar o pessoal da comunidade que está vindo, sei lá, uma chuva intensa daqui sei lá quantas horas, ou é preciso já promover a evacuação das pessoas de uma forma organizada a partir de daqui uma hora, né? E de fato, essas pessoas são treinadas, elas são capacitadas pelo Codesal para agirem dessa forma, tá? E, bom, dado esse contexto, o que a Plamira visa prover, né, para a defesa civil? Então, ela tem como intenção ser uma plataforma para integrar os recursos e soluções de internet das coisas, ou seja, por exemplo, sensores remotos ali que estão distribuídos pela cidade e que se comunicam entre si ou com a central, né, o CEMADEC, transmitindo informações direto de contexto, né? Então, e via internet, né? E também informações georreferenciadas, né? Com o emprego de inteligência artificial, machine learning, para que você possa, com vistas à colaboração inteligente entre as várias funções da cidade e o espaço emergencial de serviços extremos, que são justamente socorro aos deslizamentos, às enchentes, sei lá, incêndios, alguma outra coisa em matas, alguma coisa assim que possa ocorrer, né, em processos mais críticos. Mas vejam que bacana, aí a gente, voltando para as tecnologias, né, quando a gente fala, hoje, eles têm as bases de dados, porque aqueles equipamentos todos que eu citei a vocês, já transmitem informações para a central.
né? Mas eles ainda não são utilizados para uma análise de dados mais acurada, por sistemas de análise de dados mais acurados, e não usam para treinar sistemas do ponto de vista aí do machine learning, da inteligência artificial. Então, o que acontece? Eles ainda não permitem que se façam predições de eventos mais críticos, né? E pela Planira, isso vai ser possível, né? O que é muito, claro, muito mais desejável e interessante para qualquer cidade ou para qualquer empresa, para qualquer comunidade, né? Então, aqui, embora possa parecer para alguns de vocês um pouco complicada essa imagem, na verdade, ela não é essa da esquerda aqui, porque o que ela está apresentando são aquelas outras, os pilares que eu mostrei para vocês do México, né, que eu apresentei lá na Smart City Latam. Então, vejam aqui que interessante, né? Eu tenho a figurinha aqui de baixo, essa camada da cidade, onde estão ilustrados aqui vários dispositivos alinhados ao contexto de internet das coisas, né, que transmitem informações diversas, por onde? Pela infovia da cidade, né, inteligente, que são armazenados e tratados, processados na nuvem urbana, né, e que justamente seguem para onde? Para o Observatório Salvador, que é onde estão concentradas as principais áreas ou funcionalidades, digamos, da cidade. Então, tem lá uma gestão analítica, né, de dados e tal, a área de turismo, que é super forte e importante, o meio ambiente, que é do que a gente está falando aqui, saúde, mobilidade, entre outros, né? Então, eu acho que fica claro aqui, né, que a gente tem que ter, por tudo isso, o modelo de governança se aplica, né, ele rege de forma uniforme todos esses aspectos, e a segurança cibernética também permeia todas essas camadas, né? Porque, como a gente disse, isso é fundamental a partir do momento que você conecta a cidade, né, pela internet. Então, a solução proposta é que ela seja integrada à Planira, né? A estratégia de infraestruturas inteligentes da cidade, né? Ou seja, infovia, nuvem, observatório, ou seja, ela está dentro do guarda-chuva PDTCI de Salvador, né? Então, de novo, a plataforma Planira vai quebrar os silos, por exemplo, que já existem hoje dentro do próprio CEMADEM. A gente viu ali, a gente tem informações de várias fontes que são armazenadas em softwares distintos, que não se comunicam entre si, né? E então, a gente, numa microescala, digamos assim, a gente já vai quebrar silos dentro de uma secretaria, né? Mas isso vai acabar quebrando silos entre secretarias, né? Para que haja um compartilhamento maior de dados, um cruzamento de informações maior por meio da ciência de dados, né? A identificação única do cidadão e o atingimento dos objetivos da cidade que forem traçados no PDTCI, né? Como a gente já disse, tem o acompanhamento por meio das normas, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e tudo em alinhamento, como a gente está falando, da Planira e de meio ambiente, ao combate às mudanças climáticas, que é o ODS 13, né? Bom, quando a gente está em alinhamento aí com o ODS 13, só para fazendo aqui dando um destaque, né? A gente tem por meio da Planira o atendimento a um dos indicadores da ISO 37122, que é esse aqui, né? Tem atendimento a vários indicadores, mas eu trouxe como exemplo para vocês justamente o monitoramento ambiental inteligente, né? Que ele atende, vejam que bacana, né? Ele atende a atratividade da cidade, porque, obviamente, que um turista que sabe que ele vai para um lugar onde ele não vai correr riscos com enchentes ou com deslizamento de terra, fica muito mais interessante, né? Você não vai com medo para o lugar, né? O bem-estar geral da população, né? Porque a própria população se sente mais segura, né? Com essas medidas,
a cidade, você proporciona uma maior resiliência à cidade, ou seja, ela, primeiro, pode não deixar de funcionar em aspectos essenciais por conta de uma inundação ou de um deslizamento de terra, ou se ela precisar momentaneamente interromper algum serviço, por exemplo, de transportes, rapidamente ela pode se recuperar. Né? Isso é que é a resiliência de uma cidade. Né? E também a gente está contribuindo, claro, para a preservação e melhoria do meio ambiente. Tá? Tem outra coisa importante, né, pessoal? Com as mudanças climáticas, para cidades litorâneas, e eu já vou também mostrar isso, o monitoramento das marés, do nível do mar é essencial. Né? Então, o sensoriamento em relação a isso também está ganhando cada vez mais importância. Né? E esse aqui, eu acho esse slide bacana para quem começar a pensar, bom, se eu só tiver, por exemplo, recursos para implementar tecnologias que atendam a um aspecto crítico de uma cidade, deixa eu ver qual é o aspecto que atende, de repente, enfim, necessidades, né, da cidade, mais aspectos que causam menor impacto na economia, que causam menor impacto na vida das pessoas, que causem menores impactos na saúde, porque quando a gente tem ou gente ferida, ou gente que tem que circular em água contaminada, obviamente a gente acaba tendo um impacto na saúde, né? Então, para vocês começarem, eu recomendo que comecem a pensar um pouco nisso, né? Quer dizer, se eu for fazer uma proposta também para o poder público de alguma funcionalidade, o que seria interessante propor para aquela cidade, né? Cada uma tem os seus problemas, as suas dores, né? Bom, e aí a gente tem esses vários recursos que ajudam a gente a decidir as normas específicas, a segurança cibernética, que vai ter que casar tudo isso, claro, com os recursos financeiros e humanos e de infraestrutura da cidade em questão, né? Bom, peraí, deixa eu achar minhas flechinhas aqui. Bom, continuando na solução proposta. Então, todas as operações deverão ser realizadas por autenticação do usuário, né? Os dados vão ser integrados, como a gente já disse, e submetidos às várias camadas de segurança. Né? Então, vejam que interessante, né? Dentro dessa coisa da segurança cibernética, a segurança de dados, né? A gente vai ter que definir, isso já está sendo feito, né? As classes de risco cibernético, a gente já está exatamente nesse ponto de definir isso com eles, né? Identificar, melhor dizendo, né? Cada classe, cada dispositivo IoT, ou seja, cada sensor, cada pluviômetro, cada estação climática, né? Agora está me fugindo a palavra. Ela vai ter que, esses dispositivos todos, eles vão ter que ser observados do ponto de vista de segurança cibernética. É fraca, não é? Como é que eu posso fortalecer essa segurança, etc. Tá? A cidade, então, esse sistema, toda essa plataforma, vai ter que ter resiliência a ataques cibernéticos, ela mesma pode ser vulnerável a ataques cibernéticos e, portanto, ela tem que ter uma resiliência alta para poder se recuperar rapidamente ou até evitar que ela fique inoperável, né? Porque ela vai comprometer uma série de outras coisas na cidade. E vejam que interessante, né? Esse último item aqui, validação e análise inteligente de fake news de sensores. Olha só, quer dizer, eu posso fazer um ataque cibernético, que, aliás, acontece de monte, mandando uma leitura errada por meio do sensor, né? Então, por exemplo, nível de água, da lâmina d'água numa determinada região. Eu posso mandar uma leitura de um nível mais baixo quando eu já estou perto do nível crítico. Isso é um ataque cibernético horroroso, né? Em que a CMADEM não é acionada, ou vem a ser acionada mais tarde, quando a coisa já tomou proporções talvez incontroláveis, que tem afetado mais a população, etc. Então, tem que tomar cuidado até com isso, né? E aí eu tenho aqui
enfim, um diagrama, um esboço, digamos, do que vai ser tudo isso, né? Então, eu tenho lá a Infovia Municipal e a nuvem urbana, né? Que permitem essa comunicação, a transmissão de dados, a comunicação dos vários atores, digamos assim, que geram dados ou que captam dados, né? O tratamento, a gestão e o tratamento desses dados e a retransmissão para o CEMADEM, né? E aí eu tenho aqui a padronização da estrutura de dados, que é essencial para que eu não tenha mais aquela coisa dado estruturado, dado não estruturado, a padronização da arquitetura de sistemas, ou seja, quebra os silos, né? Os recursos humanos capacitados. Então, tudo isso está sendo contemplado no PDTCI, tá? É um conjunto de ações. Aí eu vou ter no centro de tudo ali os datasets orientados a esses eventos críticos, e eu tenho as várias interfaces, né? Quer dizer, digamos que a principal delas aqui é a adaptação inteligente a desastres ambientais, e eu tenho de cada lado a entrada de dados, entrada e saída, né? Para referente a deslizamentos, e a outra para alagamentos, que são os aspectos mais críticos hoje de Salvador. Pode ser que no futuro, até breve, eu tenha uma terceira interface aqui que seja justamente em relação à elevação do nível do mar, né? Pode ter outro nome ou pode ser alagamento, sei lá, né? Mas, enfim, com as mudanças climáticas, a gente tem que estar aberto a adaptar os sistemas, né, já existentes a essas outras questões, né? Então, percebam aqui que com a Plamira, eu passo a integrar todas esses monitoramentos, né? De forma que eu tenha, como está aqui embaixo, na figura em roxo, a predição de resposta a eventos extremos, né? Então, vejam só, eu prevejo o evento com antecedência suficiente para definir respostas que serão dadas se o evento ocorrer, né? Então, e como isso? Por meio do cruzamento de todas essas informações, ou de algumas delas, enfim, de grupos de informações, que vão passar por um tratamento de dados, que obviamente vão ser compartilhados com quem de direito, né? Então, é muito bacana essa proposta da Plamira, né? Então, aqui está uma outra forma de representar tudo isso, né? Trata-se realmente de uma plataforma transdisciplinar, interdisciplinar, né? Que visa aí benefícios sociais, em última instância, mas que vai trabalhar, inclusive essa figura traz uma outra informação importante, que é essa parte rosa, né? A Plamira visa, na sua concepção, trabalhar na forma de cooperação internacional, ou seja, receber dados científicos relativos ao clima e também fornecer dados relativos ao clima a partir de Salvador, né? Então, percebam aí que essa análise de dados e o aprendizado de máquina, enfim, a inteligência artificial, tudo isso vai sendo aplicado cada vez sobre uma massa maior de dados ou mais interessante de dados, né? Então, eu consigo também produzir respostas mais interessantes, né? Bom, outra forma aqui, um resumo, né? A partir de tudo isso que a gente falou, eu posso gerar, hoje é gerada a ordem de evacuação muito em cima da hora, né? Mas, na medida em que seja implementada a Plamira, como está aqui no meio, eu vou ter condições de agir de uma forma preditiva e em tempo real, né? Decidiu, disparou o alerta, está feito, né? E por meio de todos esses recursos e talvez outros que venham a ser contemplados, tá? Aqui a resiliência, como eu disse, comando e controle de soluções interoperáveis, monitoramento, olha que outra coisa interessante aqui, a última linha, a penúltima, monitoramento dos indicadores soteropolitanos de resiliência urbana.
Vocês lembram lá atrás, né, quando a gente falou das normas, tem a norma específica de resiliência. Então, se pelo nosso levantamento do consórcio, hoje Salvador atende a certos indicadores da norma de resiliência, e o objetivo era atender a outros tantos indicadores, por meio dessas ações da Planmira, né, das ações geradas ou proporcionadas pela Planmira, vai ser possível também fazer a avaliação de, bom, esses indicadores continuam sendo atendidos, tem alguma coisa que está deixando a desejar, ou a gente avançou de tal forma que outro indicador possa ser incluído, né? Então, claro, o objetivo é fornecer dados, não só para a ação de proteção aos cidadãos, à cidade, etc., mas também de aprimoramento das políticas públicas correlatas, tá? Bom, aí a Magda que apresentou a Planmira nesse evento, e aí esse foi o encerramento, tá? Bom, agora eu trago, acredito eu que seja o último, que é, deixa eu ver como é que eu estou de horário. Ah, não, tá bom. O Smart City, bom, isso aqui, vocês lembram que lá o primeiro evento que eu apresentei foi justamente na Smart City Latam. Na edição desse ano, a Salvador inscreveu um outro projeto, uma outra iniciativa que envolve tecnologias, envolve inclusão social, que inscreveu nos prêmios conferidos pela Smart City Latam, que são Smart City Awards, né, que, vejam aqui, reúnem e reconhecem os projetos de transformação inovadores e disruptivos que impactam favoravelmente nos âmbitos da transformação digital, do desenvolvimento urbano, mobilidade e equidade e sociedade colaborativa na América Latina. Beleza, então, percebam que isso aqui tudo tem a ver com o que Salvador está fazendo, né, onde ela quer chegar. E onde ela já vem trabalhando, né? Ela não está assim, a Prefeitura de Salvador não está parada esperando a entrega do PDTCI para evoluir. Eles já vinham trabalhando antes da gente, da contratação do consórcio, e continuam. Tanto que a gente observa aqui quantas coisas, até do ponto de vista acadêmico, de premiação, que vocês vão ver agora, quantas coisas vem acontecendo, né? De reconhecimento internacional, né? Bom, eu até deixei aqui o link para quem tiver interesse em ver a cerimônia de entrega dos prêmios, né? Onde aparecem todas as iniciativas que haviam, de todas as cidades que haviam mandado os seus projetos, né? Bom, aí o que acontece? Na categoria Sociedade Equitativa e Colaborativa, os finalistas foram uma iniciativa de São Paulo, Programa Agentes de Governo Aberto, uma outra iniciativa da Cidade do México, que é esse Programa de Impacto Social COMEX, e a iniciativa de Salvador, que se chama Ecossistema de Cidadania Digital, Democratizando o Conhecimento. E Salvador ganhou. Então, agora, no dia 6 de outubro, Salvador foi reconhecida também pela comunidade aqui da América Latina, né, que pesquisa o âmbito das cidades inteligentes, por meio dessa iniciativa. E qual é essa iniciativa? Outra coisa, essa iniciativa também gerou um artigo que foi apresentado na Contex, que aconteceu já também esse ano, né? Promovido pela USP, que é um congresso super importante na área de gestão dos sistemas da informação, né? Então, vejam como as coisas se realimentam, né? Eu acho isso muito bacana também, até porque eu sou da academia, então eu acho muito bacana isso, você mostrar para a sociedade, mostrar para os seus pares o que você vem fazendo nessas áreas, tema dos eventos, né? E o Contex teve muito a ver aí com, teve uma parte do congresso voltada a essas ações urbanas, né? Então, tem o link aqui também para quem quiser baixar artigos ou ver a gravação do evento, etc. Tá? Bom, a iniciativa de Salvador foi essa aqui, Cidades Resilientes, moldando um mundo digital,
foi quem escolheu Salvador como para ser contemplada aí com todo um suporte dado pela Resilient Cities Network, que eu não sei se vocês conhecem, justamente uma rede de cidades resilientes ao redor do planeta, né? É uma rede muito forte, muito interessante. Recomendo que procurem o site da rede e deem uma olhada, né? E a Visa e a UN Habitat promoveram um evento em agosto de 2020, que justamente promoveria uma série de ações junto à cidade vencedora para que ela pudesse implementar os projetos que ela inscreveu como candidatos à inclusão digital, né, das comunidades, por exemplo, das comunidades mais carentes, né? Que, aliás, esse foi o projeto de Salvador. Então, como finalista, todas essas cidades participaram no primeiro momento e inscreveram projetos. Salvador, Guadalajara e Quito ficaram como finalistas. E Salvador foi escolhida como vencedora, né? Então, o programa se chamava Cidades Resilientes Moldando um Mundo Digital, que justamente teve como objetivo ajudar as cidades da América Latina e Caribe a co-criarem, implementarem soluções voltadas ao desenvolvimento e à promoção da inclusão e transformação digital, tá? Como parte justamente da visão de resiliência urbana, que é o que a gente falou, né, pessoal? Se uma pessoa, uma comunidade está desconectada, né, hoje em dia é um drama, né? Quer dizer, há muito tempo mas eu acho, novamente, a própria pandemia deixou isso mais evidente ainda para quem não acreditava ou até sabia disso, né? Da importância dessa inclusão digital. Então, a ideia justamente é que esses projetos inscritos pudessem promover, integrar, ampliar e inovar os diversos serviços públicos e sociais que são essenciais para o bem-estar das cidades. E como essa iniciativa foi lançada já com a pandemia, que foi em fevereiro de 2020, ela tinha também no seu escopo, digamos assim, né, nos seus objetivos, olhar esses impactos nas cidades também pós-pandemia, né? Quer dizer, a gente tem que... A resiliência urbana foi uma outra coisa também que ficou evidente para a gente, né? Como todas as cidades do mundo, sei lá, a maioria delas estavam e ainda estão despreparadas para receber um evento disruptivo como uma pandemia. E a própria ciência mostra que nós teremos outras, né? Porque, basicamente, um dos motivos, mudanças climáticas, nós estamos, o ser humano está interferindo na biodiversidade do planeta de uma forma muito exacerbada, né? E, com isso, a gente está se aproximando cada vez mais de vetores de doenças com os quais a gente nem sonhava ter contato antes, né? Então, por uma série de fatores, eu dei uma bela resumida aqui, a gente deve sim ter mais pandemias e mais frequentes, né? Então, as cidades já devem, muitas delas já estão se preparando para outras pandemias, né? Era uma coisa que, bom, primeiro a gente estava olhando para o clima, agora a gente tem que olhar também para as doenças, né? Como a Covid, né? Nesse sentido. Bom, então, Salvador foi contemplado. Aí, como é que... Bom, Salvador tinha lá sua proposta inscrita, que era justamente criar soluções para implantar no Observatório Salvador, lembram que é um dos pilares do PDTCI, um ecossistema de cidadania inteligente e de tecnologias ativas, com abertura de dados, transparência das informações para os cidadãos e entre os órgãos públicos, porque hoje isso não existe, né? E que abram novos caminhos para o engajamento da sociedade, a participação ativa e também do setor privado, com o surgimento de novos negócios. Então, a proposta de Salvador também contempla parcerias, o que a gente chama de 4Ps, né? Parceria público-privada e com pessoas, né? Então,
todo mundo integrado por uma cidade melhor, né? E aí, o desafio de Salvador é, por meio dessa iniciativa, ou desse apoio desse evento, né? Quem estava por trás de tudo, digamos, do ponto de vista de recursos, né, financeiros e de capacitação de pessoas e tal, era a Visa, né? Então, a ideia era promover uma alfabetização digital, né? Promover a literacia e participação, quer dizer, traduzir para o cidadão, principalmente o cidadão mais carente, as comunidades mais carentes, as regiões mais carentes de Salvador, que, como eu disse, são mulheres negras, que estão à frente das suas famílias, jovens, enfim, tem lá as classes primordiais, digamos, dentro desse desafio, né? E, a partir do momento que você traduz para esse público o que são os recursos digitais, né, com os quais eles podem ter contato, e o que eles podem fazer com aquilo, promove-se aqui a segunda parte, que é a participação, o que você pode fazer com aquilo. Então, o cidadão digital ele passa a ser mais empoderado, participativo, como a gente já falou antes, né? Inclusive de políticas públicas, né? Ele se sente na condição de fazer isso, de dar a sua contribuição e de acompanhar o que foi proposto pelo poder público, né? E está lá a inclusão digital produtiva, que seria uma terceira contribuição, que auxiliar por meio de workshops, enfim, encontros que foram todos virtuais, que já aconteceram, ou melhor, não aconteceram, eles vão acontecer, começaram a acontecer agora em setembro desse ano. A capacitação dessas pessoas, dessas comunidades, né, para que elas possam usar os recursos tecnológicos para ter o seu ganha-pão, de repente, enfim, serem empreendedores, né, pequenos empreendedores, ampliarem a sua área de atuação. Por exemplo, Salvador tem uma área toda aí de artesanato belíssima, né, que se restringe hoje muito à própria cidade, né? Então, aos locais ali onde eles podem ser expostos ou aonde o turista vai, etc. e tal. Mas, por meio da internet e de uma capacitação adequada, o cidadão pode até criar um e-commerce, né, uma lojinha virtual, e participar de um marketplace onde ele amplia a capacidade de divulgação do seu produto e de venda, portanto, né? Bom, então, isso aqui foi feito em novembro de 2020, a partir do momento que Salvador foi eleita a ganhadora desse suporte da Visa, né, ela começou a fazer workshops, primeiro de diagnóstico, com a participação de representantes desses grupos mais carentes, né? Então, tem até aqui uma ilustração aqui desse canvas, né? E aí, a partir do momento que foi feito o diagnóstico, começou a ser desenhada a arquitetura da solução que atenderia a essas demandas aqui do diagnóstico, né? Tudo feito de forma colaborativa online, né? Então, está lá, né? Como promover a inclusão digital produtiva para fortalecer o desenvolvimento local e incentivar um ambiente de empreendedorismo sustentável, de modo que a cidade de Salvador seja mais resiliente. É claro, né? Pessoas que têm condições de ter um trabalho remunerado, também contribuem para a resiliência da cidade, né? Lógico, né? É o que a gente está vendo hoje, os horrores da pandemia, por exemplo, só em São Paulo, ou melhor, só em São Paulo, no Brasil, cerca de 14 milhões de pessoas sem trabalho. Obviamente, isso abala a resiliência de qualquer país, né? Que dirá aí das cidades, enfim, né? Dos estados, etc. Então, a gente vê aqui, nesses grandes blocos, o que teve início agora em setembro desse ano, né? Então, as ideias Salvador, plataformas digitais que permitam a digitalização de um negócio e a capacitação profissional. Vejam que interessante. Então, por meio de um recurso tecnológico, incluir
promover a inclusão desses cidadãos que hoje estão praticamente marginalizados de tudo que acontece na cidade, para que eles possam vir a ter os seus negócios, se assim o desejarem, e também online, né? E também a capacitação para isso, né? Então, por meio de uma escola digital, a capacitação profissional, a digitalização do negócio, o que geram produtos financeiros, aceitação de pagamentos, que a própria Visa entraria como provedora, né? Ou entrará como provedora, e a parte de programação e dos pagamentos, né? Então, o próprio profissional acaba sendo capaz de gerir o seu negócio, tanto do ponto de vista de, eventualmente, não só gerir, mas criar o seu negócio, né? Ter conhecimentos mínimos de programação para criar uma lojinha virtual dentro de um workplace, de um marketplace, aliás, e também gerir a parte financeira online, né? Opa! Então, é isso aqui, né? Tem um esboço do que virá a ser uma loja virtual, né? Então, os artesãos locais, eles vão poder, por meio do marketplace no qual eles estão inseridos, realizar vendas. Então, eles também vão ter a integração com o marketplace, né? Eles vão, a partir da venda realizada, enviar os produtos para os clientes e o marketplace dará o suporte aos clientes por meio dessa integração aqui, né? Então, o artesão local, ele vai realmente se empoderar, né, da sua atividade, né? Ele vai ter outras responsabilidades, por outro lado, outras capacitações para dar conta do recado, né? E espera-se que ele tenha um mercado muito maior para atuar, né? Para ver, conhecer e comprar os seus produtos, né? Então, resumão, Cidades Resilientes moldando o mundo digital, que foi promovido pela Visa e pelo Resilient Cities Network. Tem aqui a proposta de Salvador, né, que é criar soluções a serem implantadas no Observatório de Salvador, que vão ser chamados ali um ecossistema de cidadania inteligente e de tecnologias ativas, que vai proporcionar tudo isso que a gente viu para o cidadão, né? Então, a solução é, dentro desse ecossistema digital, democratizar o conhecimento do ponto de vista digital, de tecnologias, né? Incrementar essa inclusão digital produtiva, ou seja, não é só saber acessar a internet para ficar visitando rede social, ou, enfim, não é para ver bobagem, é para tirar proveito da tecnologia, ganhar dinheiro, sustento, né? Vamos falar, não é nem ganhar dinheiro, né? Porque parece que a pessoa está super bem e vai ganhar um extra, não é para a pessoa ter um mínimo de dignidade, né? Por meio das tecnologias. E pensando-se já na pandemia. Então, vocês imaginam agora, pelo que a gente está vendo, como essa solução vai ser interessante, né? Quantas pessoas, provavelmente, essa iniciativa vai auxiliar, né? E aí, os principais resultados, está lá, né? Apropriação das tecnologias por grupos vulneráveis para se conectarem com potenciais compradores e empregadores. Tem isso também, né, pessoal? Porque quando você começa a se fazer visto, e também quando você adquire novas competências, como, por exemplo, competências aí digitais, né? Você até pode se arriscar a procurar um emprego nessa área, né? Agora, se você não tem um conhecimento nenhum, tem lá, né? Eu nem sei se ainda é assim, mas eu me lembro quando eu procurava emprego aí, alguns tempos atrás, conhecimentos de informática. Então, você tinha que ter um mínimo de conhecimento para poder saber digitar um texto, usar uma planilha Excel, mesmo que você tivesse offline, né? Não tinha internet, né? Viu, jovens, vocês que estão aí, acreditem, a internet não existe desde sempre, né? Então, mas a gente já tinha que ter conhecimento de informática. Então, hoje em dia, você tem que ter conhecimento de internet, né? Então, você pode até, de repente, arrumar um emprego, né? Bom, e aí, tudo isso, em suma, né, para a população, para essa população mais vulnerável e mais carente,
contribuir também para o desenvolvimento sustentável da cidade de Salvador, né? Bom, aqui eu finalizo agradecendo à senhora Magda Andrade, que realmente colaborou com essa apresentação, compartilhando os slides desses dois projetos, da Planilha e da Avisa, né? E eu também quero agradecer a vocês aí pela atenção, eu espero que estejam todos acordados e que tenham perguntas para fazer. Estou à disposição de vocês. Renato, muito obrigado, muito interessante. Eu queria, antes, esqueci de agradecer ao Renato também, que ele que fez o contato com o Oswaldo, com você, e senão, se não fosse ele, essas redes, né, a gente não teria essa oportunidade. E, enfim, Renato, você quer comentar alguma coisa? A Júlia já abriu o microfone, estou achando que eu já tenho pergunta aí, não é? Oba, vamos lá, Júlia. Eu queria saber, assim, como que foi para vocês chegarem a exatamente essas propostas, assim, como que foi idealizar todo esse processo desde o início? Por exemplo, algumas já existem, né, algumas cidades inteligentes, como Barcelona, algumas outras, e como que foi para vocês falarem, olha, vamos juntar um pessoal e começar a desenvolver isso para a cidade de Salvador? Obrigada pela pergunta, Júlia, super bom, porque realmente a gente está dentro do processo há tanto tempo que às vezes, isso todo mundo sabe. Não vou falar isso também, que não vou me aguentar, né? Mas foi o seguinte, a cidade de Salvador, ela, como eu citei anteriormente, a prefeitura anterior já estava com esse olhar, né, de, espera um pouquinho, está surgindo esse movimento da inclusão de tecnologias que podem beneficiar a cidade, tarará, isso está dentro de tem que estar alinhado ao Plano Nacional de Internet das Coisas, e lá dentro tem um mecanismo que se chama PDTCI, e que pode ser adequado para nós. Legal. Aí o pessoal da Cogel, que é a companhia me fugiu o nome agora, acabei de governança eletrônica de Salvador, escreveu um edital de concorrência pública em que era descrito todo o que se esperava da empresa vencedora em relação ao PDTCI, né? Quais seriam os entregáveis, qual seria o prazo, etc. E tal. E aí, a SPIN, você deve ter visto lá o logotipo da SPIN, ela reuniu uma série de profissionais, então ela chamou vários professores da USP, estão participando, outros profissionais especialistas em segurança cibernética, nós, eu, o professor Oswaldo, a gente entrou na parte de Big Data, né? Então, várias pessoas. Uma outra engenheira, que é amiga minha, a Yara, que tem um conhecimento profundo aí das normas, ela está desde o comecinho, lá na Comissão 268, e conhece a fundo as normas que eu citei de cidades, comunidades e tal. Então, a gente formou esse grupo, que acho que são 16 consultores, se não me engano, com a SPIN, e a SPIN entrou com a proposta na concorrência, junto com outras consultorias. E aí nós vencemos, né? E aí a gente fez aquela coisa que eu comentei lá no início, o trabalho começa com, a partir do momento que deram o start, né, aquela fase de fazer contrato e tal, primeira parte, diagnóstico. A gente foi para lá para fazer um diagnóstico de Salvador no que diz respeito aos serviços públicos. Então, todas as secretarias mandaram seus representantes, algumas mandaram mais de um, inclusive. A gente alugou lá um espaço super bacana que tem o hub de inovação ali em frente na área portuária, e a gente fez uma rodada ali de conversas de dia inteiro para fazer um primeiro diagnóstico. Bom, aí dali a gente foi adiante, e hoje a gente está no desenho do PDTCI que vai ser entregue a eles, né? Entendi. E eu queria saber também se o PDTCI ele já tem alguma coisa publicada ou se tem já alguma data, porque eu tenho muito interesse em estudar ele. Pois é, infelizmente não tem, porque por conta desses problemas que eu te falei, né? E, infelizmente, quando você trabalha no âmbito da cidade, você depende muito do poder público, né? E o poder público é enroscado.
Então, você vê, a gente teve a mudança de prefeitura, de prefeito, né, de gestão, mesmo sendo do mesmo partido político, tem seus problemas. E não é assim, então é porque é do mesmo partido, dá continuidade. Não, tem entraves, tem um monte de coisa. E Covid, né? Então, a gente atrasou, a gente está toda hora aí fazendo o pessoal da SPIN, né, que é responsável por ter esse contato maior, né, de entregáveis e tal, a gente ainda não tem uma data para finalizar. Então, a gente está trabalhando num ritmo mais lento no que a gente tem que fazer, mas a gente ainda não tem uma data de finalização. Era para ter finalizado no final de 2020. Era para ter sido feito em 9 meses. E já foi, já nasceu o bebê e tal, e ele já está andando com a chave de casa e a gente ali trabalhando, né? Mas, olha, eu recomendo que você, já que você tem interesse, que eu acho bárbaro, acho que você vai adquirir um conhecimento super interessante que pouca gente tem ainda, e talvez na área de arquitetura, ouso dizer que menos ainda, existem planos já publicados de outras cidades. Algumas escondem o jogo, outras têm um outro nome, não é exatamente PDTCI e tal, mas tem, por exemplo, algo parecido, mas não tão profundo. Nosso, ele está sendo muito detalhado. Tecnicamente, sabe, tipo, especificar hardware, quanto vai ter que ter a fibra ótica para transmitir os dados, não sei, é uma loucura, assim. Então, eu, por exemplo, procuro de Campinas, tá? Que é uma cidade grande, importante, né, aqui no estado de São Paulo, e tem mas não é PDTCI, tem outro nome, eu não me lembro agora. E tem, tem de outras cidades, tá? De Juazeiro, por exemplo, eu não sei se está publicado o plano, eu acho que não, mas se você digitar no Google plano diretor de cidades de tecnologia das cidades inteligentes, ou PDTCI, e digitar então, no Google, lá, busca, você vai achar algumas coisas interessantes. Legal. Tá? Agora, o plano de Salvador, ele nem vai ser público, eu não sei o que eles vão decidir, se vão tornar público, eu não sei. Tá? E a gente não tem prazo ainda para isso. Então, por enquanto, você percebe que a gente está divulgando partes dele, né? Que são essas iniciativas que Salvador já está promovendo e que sai aqui e ali, né? No congresso, um paper, num evento internacional, e assim vai. Entendi. Tá ótimo, obrigada. Imagina, que isso. E teria algum contato que possa ter com você para a gente continuar assim conversando sobre isso? Peraí, deixa eu ver aqui que eu acho que eu nem... não deixei... Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, né? Não. Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Eu agradeci e deixei de compartilhar, né? Peraí. Deixa eu sair. Tá. Compartilhar a tela. Talvez seja melhor você escrever no chat, Renata. Será? Mas acho que sim. Tá. Bom, de qualquer forma, tá aqui, ó. Tem o... tá bom. Mas espera aí, deixa eu colocar pelo menos o e-mail no chat, boa ideia. Que é o renata.mare@uspbr. Tá? Bate-papo. LinkedIn é mais difícil de copiar, mas se digitar Renata Maré, eu apareço lá. Tá ótimo. Mare@usp.br. Tá no chat para quem quiser. E LinkedIn também está à disposição. Enfim, dá para fazer contato por lá, por e-mail. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você, Júlia. Agora estou te esperando, hein? Cuidado com o que você deseja, que pode acontecer. Maravilha. Legal. Pessoal, Renata, você tem 10 minutos, é isso? O teu deadline é 10 para as 4. Isso, você vê como é bom ter tudo online, né? Dá para fazer a consulta daqui 10 minutos, eu não tenho que sair, pegar o carro e trânsito. Não, é bom mesmo. Tem suas vantagens, né? Tem suas vantagens, né? Pessoal, vocês que estão aí incógnitos, querem perguntar alguma coisa, já que vocês serão os responsáveis de tocar essas coisas no futuro, né? Os jovens de hoje vocês vão pensar cidades, arquitetura, tudo dessa forma, né?
Então, enfim, vocês têm alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa? Tem dúvidas? Certezas? Angústias. Angústias? O que eu tenho que fazer agora? Não, e essa é uma área assim que de trabalho para todo mundo, né? É muito amplo, muito tem muita coisa por se fazer, né? Então eu acho que é uma área também muito interessante do ponto de vista de trabalho mesmo, de vida profissional, né? Então eu acho que recomendo, ali os professores já têm recomendado isso, né? Tanto que esse evento está sendo promovido, mas eu reforço, tá? Eu não sei, eu acho que tenho a impressão que as pessoas na arquitetura acham que você tem que ser um nerd de computação para poder trabalhar nessas áreas, né? Não, eu não sou, viu? Eu não sei programar uma linha, tá? Exatamente. Detalhe. Ah, eu sei. Mas não precisa, né? Eu acho que existe um pouco essa confusão de que não é você que vai fazer, né? Quer dizer, cada um vai contribuir para seu lado, pela sua área, né? Sem dúvida. Então não precisa virar saber tudo, não é isso, né? Tem que saber os princípios. Eu acho que um pouco essa ideia, esse tópico, na verdade, a gente vem trabalhando isso, é saber os princípios. Essa própria ideia de que não é um problema tecnológico já dá a pista, né? Quer dizer, o Picon fala assim, cidade inteligente é um projeto social e político. A tecnologia é parte disso, assim, ela entrará, é importante, operações, tem um potencial enorme para fazer coisas que antes eram difíceis de fazer. Então, não é essa a questão, né? Então, algumas coisas que existem por aí já são meio consolidadas e não é bem isso do que a gente está falando. Uma é essa, né? Não é um problema tecnológico. E justamente por isso, não precisa virar alguém que sabe tudo de computador, porque isso não é necessário. Pode ser que você vire, assim, a gente até, o Renato e eu meio que viramos, assim, eu trabalhei muito tempo desenvolvendo software em Alto Lisp, mas porque apareceu a oportunidade, aprendi, comprei meu apartamento assim. Que legal. Consegui emprego, consegui trabalhar, porque essas áreas realmente têm muito mais trabalho, né? Assim, quem souber, tiver um pouco esse olhar, né? E ao mesmo tempo o específico, quer dizer, não tem tantos arquitetos urbanistas que estejam trabalhando nessas coisas. Então realmente abre um campo interessante, que não é, talvez quando a gente está na graduação no começo não pensa muito nisso, mas depois na frente a gente, enfim, tem que enfrentar essa questão. Então, mas sempre dentro dessa especificidade, né? Não é para entrar na área do outro, né? Tem coisas, assim, a gente escreveu agora um artigo com o pessoal da computação aqui do Mackenzie e uma professora do direito, que é sobre as questões éticas envolvidas nas interfaces humano-digital. É um congresso que teve na Espanha e tinha um setor lá de questões éticas, porque tem problemas éticos que estão envolvidos. A maior que se faz a interface tem riscos, né? Quando a interface é muito mal feita, a pessoa não consegue fazer, além de ela não conseguir fazer, ela ainda acha que é burra, né? Ou seja, ela acha que o problema está com ela e não com o cara que fez o sistema. Isso é um risco ético de um dano psicológico que você provoca e não fez direito a interface, né? Então, enfim, tem muita, mas tá tudo envolvido, né? A gente não tem muito como fugir e aproveitar isso ao máximo. Esse exemplo, já várias pessoas citei, né? Olha, a questão é essa, tem problema de cidade resiliente, questões da população negra, das mulheres, não sei o quê. Bom, é isso. Bom, e onde pode entrar a tecnologia digital? Né? Dá para fazer um monte de coisas que com outros a gente não conseguia fazer. Então, por exemplo, vocês justamente têm um olhar para os problemas da cidade e do ambiente construído, que quem é especialista em programar, de repente, desenvolver sistemas e tal, não tem esse olhar. Então, o bacana é isso, quer dizer, vocês têm aí todo o efeito climático que as cidades provocam, contribuem e muito para as mudanças climáticas, e as mudanças climáticas acabam também afetando as cidades. Aí você fica nesse ciclo perverso que, de repente, o arquiteto vê e por meio da tecnologia, mas não só, pode ajudar a mitigar ou ajudar as cidades a lidar com isso, porque vai ter que lidar. Num certo grau vai ter que lidar, é fato.
Então, justamente vai trabalhar a questão da resiliência, né? Da habitação, do espaço público, enfim, de outras coisas que vocês entendem, né? Então, acho que tem tudo a ver trabalhar junto, né? Que a gente estava falando no início, né? Necessário até. E essa questão do acesso digital é fundamental, né? Porque não se pensa muito ainda, né? Eu em 2017, fiz um postdoc na Argentina, aí o pessoal estava trabalhando onde termina Buenos Aires. Uhum. Então, eu li vários trabalhos, então, assim, a preocupação em ter infraestrutura básica, água, saneamento. Eu falei assim, vocês estão esquecendo que já não dá para sobreviver sem ter uma conexão, porque é ela que abre a oportunidade de fazer um monte de coisa. Quer dizer, eu nunca fiz um estudo assim, mas eu imagino que você pegar uma favela como Paraisópolis, deve ter muita gente que vende, no Mercado Livre, inclusive, que produz e vende. Deve ter. Não sei se Sem dúvida. Isso, mas, quer dizer, as pessoas já estão conectadas, né? Mesmo que não tenha um sistema do Estado. Então, você tem água, energia elétrica, saneamento e conexão digital, porque isso é o que te salva. Aliás, muitas coisas dependem. Esse apagão do WhatsApp outro dia foi a melhor prova, né? Exatamente. Nesse período de 1 ano e meio, tivemos duas coisas importantes, a Covid e o apagão do WhatsApp. O apagão do WhatsApp, tem gente que perdeu trabalho, assim, e o pior é que a gente depende de uma empresa. O que eu acho muito complicado é isso, uma empresa... Você fica refém, né? Depende de uma empresa privada, pode fazer o que quiser com a gente. Exato. Né? Então, essas iniciativas em Salvador, você tem uma nuvem da cidade e tudo mais, ela resolve, isso é de todos, não é de uma pessoa só, né, do Zuckerberg, por exemplo. Né? Exato. Muito importante, estratégico, né? Senão você não consegue ser resiliente. Se você depender do WhatsApp, você não vai ser resiliente, porque o WhatsApp, enfim, vai nas diretrizes deles, que é ganhar dinheiro e tudo mais. É os seus objetivos da empresa, né? Claro, Não, e essa coisa que você citou agora até me fugiu. Bom, enfim, eu ia comentar, é provável que chegue primeiro a conectividade nas favelas do que o saneamento. Sim. É louco isso, é louco se pensar. Mas se tornou tão importante, tão vital, que vai chegar antes do saneamento, concorda? É o primeiro a chegar. Então, é uma loucura, assim, mas é isso que temos para hoje. Então, como lidar com isso, né? Exatamente. Até coisas maiores, porque a gente fala em cidades, mas eu fiz um estágio em 2018, lá na Argentina também, na Comissão de Atividades Espaciais, para estudar os satélites de SAR que tem lá. E eles criaram lá também um sistema de satélites para dar internet justamente nos lugares que as empresas privadas não têm interesse. Então, assim, via satélite você consegue fazer com que a internet chegue a todo mundo. Claro. Como uma questão pública, né? Como uma questão de direito básico. Exato. Então, eles tinham criado lá uma nuvem de satélites que fazia isso. É o que você faz no Amazonas, né? Por exemplo, nessas regiões que tudo é por rio, né? Enfim, então, como é que você vai fazer para fazer torre de... Não tem, né? Então, é isso aí, essas questões tem que endereçar, né? Alguém tem que endereçar isso tudo, né? Enfim. Temos bastante trabalho pela frente, o que é muito bom. Bom, bastante coisa. Bom, mais alguma coisa? Giovana, obrigado. Também tem compromisso. Giovana, obrigada. Juliana, obrigada a todos, na verdade, viu? Eu não sei se eu falei muito rápido, mas tinha que ser um pouco também por conta do tempo. Eu já não estava aguentando mais me ouvir, mas espero que vocês não tenham enjoado. Não, foi ótimo. Eu anotei tudo. Olha, tem um monte de folhas aqui de anotações. Estou anotando tudo. Tá ótimo. A lápis, né? A lápis, que a gente estava falando disso antes, né? Usar lá. Muito bom. Não exclui um no outro, mas aqui... Não. Não exclui. Mas esse daqui foi feito digitalmente, projetado digitalmente, esse papel também. E a gente está aqui falando digitalmente, né? Digitalmente, então, exato. É por aí. Legal. Bom, acho que está no teu tempo, já tem a consulta, né? Oswaldo, você quer acrescentar alguma coisa para completar? Liga. Está te ouvindo. Não, eu queria só agradecer novamente o convite, né, do Renato, do Medrano, pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né, que é um assunto bastante importante, é um assunto que a gente tem se dedicado com razoável intensidade nos últimos tempos,
E é isso. E desejar ao grupo aí, aos alunos que estão nos assistindo, que considerem com carinho essa possibilidade de trabalho nessa área, que eu acho que é uma área bastante promissora nos anos que estão aí à frente. Então, é isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, Oswaldo. Renato, você... Está na hora já? Tá. Oi. Gente, Bom, super obrigada. Mantenhamos contato. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Obrigada. Valeu. Obrigada por tudo Obrigado aí. a todos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Oswaldo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.